Então, pessoal, quando a gente fala em representação, representatividade, a gente pode atrelar ou a gente pode pensar a partir da questão de grupos minoritários, né? A gente tem aí, a gente ouve muitas vezes a questão das minorias, da luta das minorias, de grupos minoritários. E o que é essa minoria, né? Quando a gente fala isso, de minorias, de representatividade, não se diz respeito à questão de a questão quantitativa, mas representativa. Não significa que, por exemplo, quando se fala em minorias, aí se fala da mulher, que a mulher que tem menos mulheres do que homens, né? Ou que tem menos pessoas negras do que brancas, ou que tem menos pessoas homossexuais do que heterossexuais. Enfim, entre tantos grupos considerados minoritários. Eles são minorias não em quantidade, mas em ocupação de espaço, sobretudo espaço de visibilidade, espaço de importância. Por exemplo, há um certo tempo atrás a universidade era um espaço onde se encontravam, na maioria dos casos, pessoas ricas, pessoas brancas, pessoas de uma família tradicional, né? Família elitizada e tal. Com a democratização da universidade, pelo menos aqui no nosso país, né, o aumento, o espaço, né, para acolher mais pessoas dentro das universidades e a questão das cotas, por exemplo, o que é que proporciona? Proporciona com que pessoas de diferentes cores, diferentes raças, diferentes classes sociais entrem também na universidade. E esse acesso à universidade, ele diz muito por quê. Né? Porque quem faz um curso superior é quem de fato vai estar num cargo talvez melhor, né? Num cargo onde, por exemplo, você vai ter um acesso ao conhecimento maior, né? O que possibilita que essa pessoa tenha uma evolução econômica, social, entre tantas outras coisas. E quando isso fica muito restrito a pequenos grupos, a gente tem uma manutenção da desigualdade social. Então, é quando aquele grupo restrito ele tem acesso ao conhecimento, ele tem acesso aos melhores cargos, ele tem acesso aos melhores setores da esfera pública, né? Enquanto isso, em contrapartida, eu tenho um grande grupo, né, que muitas vezes é maior em quantidade, mas não tem vez e não tem voz. E aí são pessoas subordinadas, pessoas que muitas vezes não têm acesso ao conhecimento, e a gente vai reproduzindo assim uma manutenção da desigualdade, né? Se a gente pensar, por exemplo, em Marx, a questão das classes, né? A gente vai permanecer aí com a divisão entre classes sociais. A gente sabe, né, que através de tantos preconceitos, através da manutenção de um sistema escravocrata, a manutenção de machismo durante muito tempo, então tanto mulheres como pessoas negras não tinham muito espaço na vida pública, além dos pobres em gerais, né? E aí quando a gente vê hoje, por exemplo, uma mulher na política, e aí eu citei esse exemplo de uma das pessoas que mais admiro na política hoje, posso até me decepcionar mais à frente, mas é uma grande figura política de talvez nos países mais desenvolvidos do mundo também, no qual eu admiro muito, é a Angela Merkel. Então essa grande potência mundial é conduzida por essa mulher, que o conduz muito bem. Então o fato de ser uma mulher na política, mas isso diz muito, né? Apesar de muitos pensarem que não, mas isso diz muito. Por quê? Porque durante muito tempo, e até pouco tempo atrás, historicamente, se a gente for perceber ao longo da história, mulher não tinha direito nem a votar.
E hoje existe aí uma mulher sendo uma das maiores chefes de Estado do mundo, né? Só que ainda é muito pouco, né? Ainda a presença feminina na política e entre tantos outros setores do trabalho ainda é pequena, se a gente for comparar dos homens. Então, representatividade, representação é isso, né? Não é que é questão de minoria porque tem menos gente. Não, porque tem menos gente ocupando esses espaços. Porque a mulher é uma minoria na política, por exemplo? Porque ainda são poucas que ocupam cargos políticos. Né? São poucos exemplos que a gente pode citar isso, comparando a questão da quantidade masculina. Né? O Barack Obama, por exemplo, um negro presidente dos Estados Unidos, isso é em si um ato revolucionário. Né? Porque a gente sabe o quão forte foi a questão e é a questão do preconceito no mundo todo, mas sobretudo lá, onde a gente vê de forma mais visível isso. E a gente tendo aí, como a gente teve um presidente negro dominando aí, dominando não, mas estando à frente da maior potência mundial hoje em vários aspectos, né, desse grande império que é os Estados Unidos. E aí a gente pode discutir inúmeros pontos positivos e negativos disso aí, mas isso é um fato histórico, né? Isso é uma representatividade, ou seja, ele usou um lema que chamava Yes, you can, né? Que é justamente sim, né? Nós podemos, você pode, né? É uma demonstração de que é possível. Eu utilizei esses dois exemplos da política para falar de representatividade, mas hoje, né, a gente pode, quando a gente vê a televisão, por exemplo, sobretudo atualmente, no nosso cotidiano, a gente vai percebendo mais pessoas, por exemplo, mulheres negras, homens negros, ganhando esse espaço em telejornais, em revistas, reportagens, né, nesses setores aí. Então veja, é a mídia colocando-se com esse papel de abrir esse espaço, né, de representatividade, né? Então é muito mais comum hoje a gente ver repórteres, mulheres negras, homens negros ocupando esse cargo, né? E a mídia, ela tem esse papel também. Essas bonequinhas aí que eu coloquei, né, para exemplificar a questão da representatividade, né? Geralmente, às vezes as meninas negras, gordinhas, pardas, amarelas, vermelhas, nós temos no nosso país, por exemplo, inúmeras cores, inúmeras raças, inúmeras culturas, valores, né? No Brasil não tem essa padronização, né, de estilo, de cor, entre tantas outras coisas. Nós somos um povo muito diverso. A diversidade é nossa marca. E aí, de repente, qual é o brinquedo que é dado às meninas, né? A bonequinha símbolo é o que? A Barbizinha, né? E aí, desde criancinha é dado um modelo, um padrão de beleza, de corpo, de cor, de pele, de cabelo. Né? Ainda ontem estava minha priminha, uma negrinha linda, né? Bem fofinha. Mas aí, quando eu vi as bonecas delas, será que elas se sentem representadas naquelas bonecas? Né? Todas branquinhas, magrinhas, do cabelo amarelo. Pessoa, mas isso aí, ela é uma criança, ela nem pensa nisso, sim. Mas é justamente nesse período onde a gente vai formando a nossa personalidade que a gente vai também formando os nossos preconceitos, que a gente vai formando essa questão da identidade, da identificação, e é fundamental que todos se sintam também representados, porque aí vai criando-se desde cedo estereótipos de modelos a serem seguidos. É um modelo do corpo a ser seguido, do cabelo a ser seguido,
da cor que é hegemônica, né? Esse certo etnocentrismo, entre tantas outras coisas, né? Esses dias eu escutava a fala do professor Karnal, ele dizendo, né? Muitas vezes a misoginia ele começa quando você diz para o seu filho, né? Homem não chora, a mulher chora. Então a criança desde cedo ela vai entendendo que o homem não chora, a mulher pode. Por quê? Porque o homem seria esse ser mais racional, equilibrado, e a mulher mais sensível, histérica e desequilibrada. E aí a gente vai crescendo com essas ideias, com esses estereótipos, né? E desde aí já começa uma certa misoginia. Então tudo isso eu estou falando para ilustrar o que é essa representação, essa representatividade, que muitas vezes a gente vê ganhando força em propagandas televisivas, né? Como, por exemplo, né, hoje está se tornando, está começando a existir mais, né, propagandas de roupa, entre outras coisas, tipo com mulheres consideradas, entre aspas, né, acima do peso, mulheres gordas, é, negras, é, transexuais, né? Entre outras coisas, porque entre outras características, porque a gente sempre tinha nas propagandas de roupa, de tantas outras coisas, aquele padrão de mulher, aquele padrão de beleza, né, que se denominou. E aí a gente vai vendo como as propagandas midiáticas, como na TV, como nos outdoor por aí agora, né, está sendo colocada essa questão da representatividade. Representatividade é o quê? Colocar alguém lá que atenda, né, que revele outras características, outras formas de vida, outros tipos de beleza, né? E não ser algo padrão, muitas vezes inalcançável, inatingível, que causa tanto desconforto, que causa tantos transtornos, que causa tantos preconceitos. Então, assim, o que é que a gente está tentando perceber aqui? Quando eu cito esse exemplo, eu estou citando como a mídia hoje pode atuar nesse sentido, como a propaganda, como os comerciais, a TV, a internet no todo, elas acabam ocupando, sendo um espaço de quebra de paradigmas, né? De mudanças de paradigmas. E isso pode ser positivo, né, em diversos aspectos. Mas como a gente pode falar um pouco e vai perceber mais à frente, a gente tem que ter muito cuidado, porque apesar de todos esses pontos que a gente pode ressaltar, existem inúmeros pontos que a gente, pontos positivos no caso, né, existem inúmeros pontos negativos, né, como por exemplo a questão da fake news, né? A gente tem que saber que nada nessa vida é parcial, é neutro, tudo existe uma imparcialidade, e aí a divulgação de certas ideologias, questão do controle, tudo isso está atrelado também à informação, que a gente vai ver em uma próxima aula, tá? Quando a gente vai dar os outros dois passos que eu tinha falado no início, analisando a cultura de massa a partir de Adorno e Horkheim e do controle a partir de Foucault. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço para vocês